Pompeia foi uma cidade romana que ficou notabilizada por ter sido palco de uma grande erupção vulcânica, que aconteceu no Monte Vesúvio e foi responsável pela destruição da cidade, bem como pela dizimação de sua população. Os restos arqueológicos da cidade foram encontrados no século XVIII e, desde então, estudos têm sido realizados para reconstituir os fatos da vida cotidiana da cidade e sua destruição. A cidade de Pompeia ficava localizada aos pés do Monte Vesúvio, nas proximidades da atual cidade de Nápoles, em uma região da Itália conhecida como Campânia. Os historiadores apontam que a região de Pompeia começou a ser habitada por volta da Idade do Bronze, entre 3000 e 1200 a.C. O nome original e quem iniciou a ocupação daquela localidade ainda não são conhecidos. De toda forma, os historiadores sabem que, antes dos romanos, a cidade de Pompeia foi ocupada pelos oscos, um povo que habitava Campânia, gregos, etruscos e samnitas, antes de finalmente ser conquistada pelos romanos. A influência romana sobre Pompeia se deu após as guerras samnitas, século IV a.C., conflitos travados pelos romanos contra os samnitas que lhes renderam uma série de territórios na Península Itálica. Após as guerras samnitas, a cidade de Pompeia ficou sob influência romana, mas possuía certa autonomia. Essa autonomia teve fim em 80 a.C., quando Sila ordenou o cerco à cidade em represália à participação de Pompeia em uma rebelião contra a autoridade romana. Como resultado disso, aproximadamente 5.000 soldados foram instalados na cidade. Com a conquista romana, iniciou-se o período de maior prosperidade de Pompeia. A cidade de Pompeia antes da destruição. Antes da erupção que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge da sua prosperidade. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo, portanto era utilizada pelos romanos para realizar o transporte de diversas mercadorias. Durante o século I d.C., Pompeia possuía aproximadamente 12.000 habitantes nos meios urbanos e 24.000 habitantes na zona rural. Da costa de Pompeia eram exportadas as mercadorias produzidas nas cidades vizinhas e itens como azeitonas, azeite de oliva, repolhos, figos, sal e nozes. Entre as mercadorias importadas, estavam a seda, escravos, temperos etc. Apesar de sua importância comercial, Pompeia é vista como uma cidade provinciana. Pompeia possuía muralhas em suas extremidades e seu interior era formado por diversas construções, tais como lojas, templos, tavernas, local onde se vendiam bebidas alcoólicas, banheiros públicos, arenas, onde ocorriam lutas de gladiadores, casas de banho, residências simples e luxuosas, etc. Em Pompeia, veneravam-se os deuses tradicionais da religião romana, como apontam as descobertas arqueológicas que aconteceram do século XVIII em diante. Existiam diversos templos aos deuses romanos na cidade, bem como pequenos santuários nas residências. Os arqueólogos também descobriram afrescos na cidade que retratam questões relativas à religião, como um afresco na Vila dos Mistérios que, de acordo com os historiadores, trata-se de um provável culto dionisíaco, conhecido como Baco pelos romanos. Pompeia e a região costeira da Campânia recebiam frequentemente parte da aristocracia romana em casas de verão próximas ao mar. Há registros que até o imperador Nero, reinou entre 54 e 68 d.C., tenha visitado a cidade durante a realização de uma competição de gladiadores em 66 d.C. Diferentemente da imagem popular que se construiu a respeito dos romanos, principalmente sobre os habitantes de Pompeia, a cidade não era marcada pela devassidão e imoralidade. A religião romana, conforme os habitantes acreditavam, trazia uma perspectiva bem moralizada da vida e, portanto, essa ideia de Pompeia como local de devassidão não é aceita pelos historiadores. A erupção e o fim da cidade. A manhã daquela fatídica data começou aparentemente tranquila, com os moradores da cidade de Pompeia, Herculano e outros assentamentos nas proximidades indo sobre suas rotinas diárias. No entanto, pequenos tremores sísmicos e alguns eventos premonitórios, como emissões de cinzas, levaram a um crescente nervosismo entre a população. O pico da erupção, devastação sem igual, ao meio-dia, o vulcão entrou em erupção em toda a sua fúria. Uma colossal coluna de cinzas,
pedras e gases quentes foi lançada a uma altura inimaginável, criando uma nuvem que escureceu o céu. As primeiras fases da erupção causaram pânico e confusão, com os habitantes tentando desesperadamente buscar abrigo e escapar da crescente catástrofe. Chuva de cinzas e piroclastos. O horror desce sobre Pompeia e Herculano. Enquanto a erupção continuava, uma chuva de cinzas e pedras vulcânicas começou a cair sobre as cidades circundantes. Pompeia e Herculano foram atingidas com força, com os edifícios e ruas sendo rapidamente cobertos por uma camada espessa de materiais vulcânicos. A temperatura aumentou rapidamente, e a população enfrentou não apenas a asfixia causada pelos gases vulcânicos, mas também a ameaça constante de fluxos piroclásticos, avalanches de rochas e cinzas quentes. O destino selado, preservação e tragédia. À medida que o dia progredia, as cidades foram gradualmente sepultadas sob camadas cada vez mais profundas de cinzas e detritos. A rápida acumulação de materiais vulcânicos preservou muitos detalhes das cidades, incluindo edifícios, artefatos e até mesmo moldes de corpos humanos, proporcionando aos arqueólogos e historiadores um vislumbre único da vida na Roma antiga. Legado duradouro e lições aprendidas. A erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. teve impactos duradouros na região e na consciência histórica. Ela causou a morte de milhares de pessoas e deixou um registro impressionante da tragédia em suas cidades soterradas. Além disso, essa erupção e seus efeitos desempenharam um papel importante na compreensão moderna dos vulcões e desastres naturais, influenciando a pesquisa científica e a gestão de riscos. Gostaram de saber um pouco sobre essa cidade? Aproveitem e deixem seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações e comentem o que estão achando desse formato de vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.